Olá, meus amados e amadas. Hoje, o Entre Nós Mulheres vai direto ao ponto e o nosso tema hoje é: a rotina é o vilão do amor? E para isso, e para debater esse assunto, as minhas queridas e amadas Dorcas, Cristinas e Amanda Restrepo para debater esse assunto. Sejam bem-vindas outra vez. Estamos em casa. Estamos em casa, só que sem rotina. Sem rotina. Mas aí todo casal, né, começando o nosso tema aqui, todo casal tem aquele momento eufórico da paixão, do casamento, papapá. Aí quando chega para dentro de casa mesmo, aí é aquela... Aí o bicho pega. Eu digo que a rotina, dependendo do casal, é uma bênção. Mas tem casais que fazem que a rotina se torne um mal no meio deles. Vamos falar sobre isso? Vamos. Eu acho que a rotina em tudo, ela não é mal. Ela só revela o que a gente está nutrindo. Se é o casamento ou se é a rotina, né? Então, assim, eu mesma, assim, no começo do casamento, a gente... É aqueles beijos de cinema, né? Com o passar dos anos, aí no final você tá... Então, assim, a gente se pega nessa rotina, né? O casamento, a gente tem que estar se reinventando, porque então a gente cai nessa armadilha. Mas o que a gente chama realmente de rotina, Amanda? Eu sou defensora da rotina, eu também, gente. Eu adoro rotina. Eu amo rotina. Eu acho que eu passei tanto tempo viajando que quando eu finalmente tive a minha casa e o meu marido ali, a gente conseguiu construir algo, porque você só consegue construir algo se você tiver disciplina e a rotina. Que é o quê? Fazer a mesma coisa todos os dias. Constância. E mas fazer isso o que é bom. Tão precioso. Né? Você escolher o que vai fazer parte do seu dia a dia. Porque tem pessoas que escolhem coisas chatas para fazer todos os dias. Então, leva aquilo com peso, com enfado, e tudo depende do nosso ponto de vista, da nossa ótica. Então, vamos para a prática, né? Isso. Então, para mim, a rotina é maravilhosa. Eu adoro acordar e ter o meu marido ao meu lado para me dar bom dia. E tem gente que fala que a rotina faz casamento. Eu acho que isso é fundamental para a minha vida, sabe? Todo dia o meu marido, antes de sair, ele vem me dar o beijo antes de sair. Se ele não me der esse beijo, parece que fica faltando naquele dia. Mas também a rotina, ela é você ter... Tem lugar melhor do que a gente comer em casa? O almoço, o café da manhã, a janta. Lugar. Então, assim, toda vez eu faço a mesma coisa. Toda vez, tarará. Você ama só fazer isso? No meio dessa rotina, eu acho que nós, tanto a mulher quanto o marido, eles podem proporcionar novidades. Sim, entra na questão das escolhas. Então, por exemplo, a pizza sexta-feira à noite é uma escolha de rotina. Então, assim, se toda sexta-feira à noite a gente pede algo, né, pra comer, aquilo ali pode ser algo prazeroso. Porque tem pessoas que olham e falam, nossa, eu tô esperando aquela pizza com vinho, um momento com meu marido. E tem pessoas que falam assim, nossa, eu não aguento mais, toda sexta-feira é pizza. É só pizza. É a maneira. Mas aí você tem que ter a rotina também de ter aquele momento de lazer. A mulher que, por exemplo, trabalha só em casa e não trabalha fora, ela tá enfadonha de casa. Sim. O cara tem que dar atenção para ela. Sair pra jantar. Tem que sair para jantar, tem que trazer amigos em casa, tem que ouvir um pouco mais do que ela tá precisando. Amigos em casa não, ela vai estar cansada. Tira o amigo em casa. Falando nisso... Você tá vendo? Dos grandes problemas que eu vejo com vários casais hoje vamos falar, a mulher chata. É aquela que o cara fala assim, nossa amor, vamos chamar o fulano pra vir aqui hoje? Eu não fiz as compras, a casa tá uma bagunça, meu cabelo e não sei o que. Essa é a mulher chata, viu? Não seja. A pessoa perde o prazer de estar em casa, perde o prazer de fazer coisas bacanas, porque você põe dificuldade em tudo. Não, e a mulher que põe dificuldade em tudo, tu tá destinada ao fracasso. Mas você sabe que eu acho que... Só completando, por que ela tá destinada ao fracasso? Porque, como ela falou, o cara fica desestimulado de chamar alguém. Sim. Porque ela tá sempre reclamando. Compra uma pizza, faz qualquer coisa diferente, entendeu? Mas tenha o prazer de receber.
Porque senão ele vai ter que ir para fora. Sim. Não vou porque ela vai reclamar, ela vai chatear, ela não vai receber bem meus amigos. Porque os amigos dele também é um amigo dela. Sim, mas eu acho que tudo é um acordo. Tipo assim, ele também não vai ficar sentado achando que ele é visita enquanto ela tá servindo os amigos. Alguém tem que receber, querida. Então vamos receber os dois juntos. Olha, lá em casa a gente tem um acordo. Eu organizo tudo, né? Enfim, mas ele está responsável pelas bebidas. Então, eu acho muito elegante um homem, quando a gente chega na casa deles e ele te pergunta assim, o que você gostaria de beber? Ou então, meu copo acabou o vinho, a pessoa já vê assim, você aceita mais, Olha, né? É verdade. Eu acho aquilo uma elegância do casal, né? Então, no lugar de você ficar ali, ó, fulano, pega pra mim, ó, fulano, faz Oferece pra mim. aí. Não, é porque é o homem controle remoto. Né? Porque ele fica assim, pra mulher, né? Traz uma água. Mas você deixa... não sei o quê. Aí tem o marido folgado. Então já chega assim, amor, eu acho... E outra forma de você chegar no seu esposo, né? Você já fala, é tão elegante quando o homem, ele serve a bebida. Então assim, você já encarregou ele de uma coisa só. Né? O restante você consegue fazer. Organiza. Por exemplo, meu marido, ele não sabe fazer um churrasco, ele não sabe fazer uma carne, enfim. Então, isso na minha casa, da bebida é dele, né? Agora, tem maridos que, né, o Matheus, por exemplo, ele adora fazer o churrasco, ele adora servir e também. tal. Então, depende muito do casal, né? Mas tem esse acordo antes, né? A gente sempre fala dos acordos, né? Ter os acordos antes já evita muita confusão. E a nossa situação é porque a gente também quase não fica em casa. Então é muito gostoso receber pessoas em casa. Mas talvez tenha aquela mulher que está assistindo a gente que só fica em casa. Talvez ela cansa. Talvez ela queira sair, queira fazer alguma coisa diferente. Eu digo em muitos aconselhamentos para casais o seguinte: a sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. Para que o seu marido tenha desejo de voltar para ela. Para que você deseje voltar para ela. Eu amo ir para casa. Eu adoro saber que eu estou indo para casa. E quando eu chego em casa, eu tenho aquele prazer. Eu estou em casa. Eu vou e pego uma laranja descasco e chupo ela gelada. Eu vou e faço alguma coisa. Eu faço isso, eu faço isso. Eu estou em casa, no meu lugar, na minha privacidade. Ai, o meu paraíso. Mas para isso, eu amo a minha casa. Eu amo as rotinas da minha casa. Como é a casa das pessoas? Você que está nos assistindo agora, como é que a sua casa é? Porque a sua casa revela quem você é. Com certeza. Ela é arrumada? Ela é aconchegante? Acolhedora. Ela é perfumada, acolhedora, né? Então, a casa da gente, ela reflete o que a gente vive, ela reflete o nosso caráter. Então, começa a imaginar como é que é a sua casa. Se tiver tudo bagunçado é porque tá tudo no seu emocional bagunçado, não tá legal, entendeu? E às vezes é o contrário também, né? A gente vê aquela casa extremamente organizada, extremamente limpa, que a gente acha que é um centro cirúrgico, menos uma casa onde tem vida. Porque a casa onde tem vida vai estar, às vezes vai estar ali a almofadinha meio amassadinha. A gente não tá falando falta de organização. A gente tá falando uma casa que tenha vida, vai ter dedos na parede ali dos seus filhos, vai ter vida. E essa casa que você falou, ela é gostosa de chegar, né? Porque você se sente acolhido. O filho, ele não tem medo de pegar um copo e tomar uma água, né? Ele sabe que a casa dele pode tirar a armadura, porque é a casa dele. Mas aí eu fico pensando em as casas que eles acham que são um campo ali cirúrgico, um centro cirúrgico que ninguém pode fazer nada. E aí revela outra coisa que eu acho... Aquela casa que nada pode. Né? Outra coisa, assim, que eu acho que é fundamental dos casais, que revela, né, a personalidade, não só a personalidade, mas a verdade do que tá acontecendo lá. Será que você tá fugindo da sua casa? Ou você tem prazer em ficar na sua casa? Porque não é só sobre você ter coisas caras, boas, bonitas, ou ter a melhor comida do mundo pra sua casa ser um atrativo. É você ser feliz com quem vive ali. Quem vocês já não viram que você fala... Poxa, fulano não para em casa, ele tá fugindo de alguma coisa. Então a gente vê, assim, é nítido quando tem um casal que tá com problema, porque o cara sempre tá querendo ir num jantar, numa reunião, não para em casa. Ou sempre tem que ter alguém. Ou sempre tem que ter um amigo em casa, né? Esse negócio de ter sempre um amigo em casa é perigoso, porque... Parece que para eu me sentir à vontade e não ter que dialogar com a minha mulher ou com o meu marido, eu tenho que ter a terceira pessoa para complementar e não causar esse debate.
E aí, Dorcas, o que faz? Quando o marido chega, amor, o Pedro tá aqui de novo, tá? E você já olha e fala, mas de novo, né? O que você faz? Eu vou naquele versículo da Bíblia. Vizinho, não vai muitas vezes na casa do seu marido, ele não vai na Tira o pé da casa do teu vizinho. Então ele vai enjoar da sua cara. Vai enjoar da tua cara. Outra coisa que às vezes é rotina e que também eu acho que o casal tem que ter muito cuidado. Tudo que é demais faz mal. Tudo que é demais saiu do equilíbrio, tanto para cima quanto para baixo. Então, por exemplo, eu só tenho um casal amigo X e Y que eu quero sair. Cuidado, vigia. Isso não é de Deus. Até porque a gente tem que estar aberto a novos relacionamentos, a novos conhecimentos de pessoas, porque com aquele que faz errado eu aprendo o que eu não devo fazer, com esse que faz certo eu aprendo o que é para fazer. Mas se ficar demais, irmão, vigia. Isso está fora do padrão de Deus, porque a gente tem que ser aberto. A rotina dentro de casa tem que ter liberdade de sair com casais, de ter novos relacionamentos, de conhecer novas pessoas. É socioeconômico diferente, sabe? Para eu aprender várias coisas e ter até depois um debate com meu marido. Mas a rotina também é sair com a minha esposa. Sair sozinho, sair com amigos, sair com os filhos. Isso é uma rotina sadia, porque o casal deve escolher de colocar no dia a dia, porque isso às vezes traz um sofrimento muito grande para a mulher, o marido chegar e estar sempre cansado, querendo sempre só descansar e nunca agradá-la, entendeu? E hoje dar uma saidinha, ou pegar as crianças e sair com elas, fazer algo diferente. Então, a rotina que eu acredito que as mulheres mais se enfadam é quando ela não é reconhecida, como você falou, quando ela não é valorizada, quando ela não é notada de que eu quero sair com você, eu quero ter um tempo só nós dois. E aí, eu acho que isso dói na mulher. E o homem também, que não tem, por exemplo, a liberdade de ter a esposa que sabe receber quando ele quer trazer. Uma das coisas que mais dói no homem. Porque ficar em casa para ele é tranquilo. Estou em casa. Sabe? Agora, quando ele não tem a liberdade de a casa dele não trazer ninguém, assim, que não seja do conhecimento dela ou do conhecimento dela, que ela não saiba receber, isso é um transtorno emocional para o cara fora de sério. Porque quando ele tá mais novo, a mãe fala assim, você vai fazer isso na sua casa. Na minha não. Aí quando ele casa, a mulher fala assim, você tá achando que aqui é a casa da sua mãe? Quer dizer, o homem nunca tem uma casa, né? E também tem essa, né, que a gente escuta muito, de o homem chega em casa e a mulher tá ali mandando nele o tempo inteiro. Joga o lixo, lava a louça, faz isso, faz aquilo. Olha então, né, é muito ruim porque ela tá ali responsável às vezes, né, por... A mulher tem um olhar, gente, ela tem um olho atrás da cabeça. Ela sabe exatamente o que tá acontecendo, tem mil coisas acontecendo, ela tá sabendo. Aí o homem não pode sentar no sofá, pegou um telefone aqui pra ver o que ele tá à toa fazendo, né? Tá à toa e eu aqui, não tá vendo que tá precisando trocar a fralda do bebê. Então, assim, né? Perde o prazer de estar em família ou ter um momento junto. E aí quer o quê, fugir e criar outras rotinas fora de casa. E para mim é o maior perigo. Porque aí a gente vai aprender aquilo que você falou. Se é só um casal, a gente vai aprender a modelagem, porque nós somos seres, nós estamos aprendendo comportamentos. Então, se eu saio só com aquele casal, a referência minha só é aquele casal, eu não discuto com meu marido, nossa, eu acho bacana isso, porque de cada casal que a gente conhece, a gente pega uma coisa boa. A gente aprende uma coisa boa. Agora, só uma referência... Tá sendo o padrão, né? E tem umas coisas que eu não fui educada da forma que meu marido foi educado. Eu sou do norte do país, ele é do centro-oeste. Então as nossas educações são muito diferentes. Ele cresceu no meio de 5 mulheres. Eu venho de uma família onde tinha homens e mulheres, né? Então a gente tinha nossos deveres e tudo mais. Então esse homem foi muito paparicado por todas essas mulheres. Ele não tinha obrigação em casa. Então, quando eu vejo 40 anos andando junto com meu marido, né? Até hoje ele nunca acertou o cesto de roupa do banheiro. Não, entendeu? Mas essa modelagem é igual em toda casa. Tá vendo? É uma rotina. Mas isso não pode chegar e trazer um transtorno para a minha vida familiar por causa do bendito cesto de roupa suja, entendeu? Eu aprendi a ter um relacionamento com isso. Por quê? Nós...
o casal, o ser humano, ele tem uma facilidade de memorizar, de se emocionar com aquilo que é o erro. Você faz 90% correto, 90% bem feito. Os 10%, se você fizer errado, é o que vai mandar no emocional. Exatamente. E nós temos que parar com isso. Então, assim, eu tenho muito mais 90% de coisas boas que o 10% do cesto de roupa suja. Da entendeu? Toalha molhada. Da toalha molhada, né? Então, assim, ele pega a minha toalha na rotina do dia a dia, eu já falei não sei quantas vezes, mas ele pega. Minha amiga, em vez de você pôr 2, 4, entendeu? Que vai ter sempre uma seca para você resolver o problema. A roupa tá fora do cesto, joga lá dentro. E aí é quando a rotina vira vilã. Porque a rotina, ela é algo que ela é para construir o que é a sua vida, o seu casamento. As coisas boas é a minha do dia a forma dia. de ser, é a minha zona de conforto. É criar essa zona de conforto, essa zona segura para sobrevivência, que é onde você se sente bem. A partir do momento em que a rotina, ela tá ali enquanto lei, e você é obrigado a fazer aquilo. Então, assim, eu dou um exemplo, porque eu tenho bebês em casa, e um bebê requer uma rotina. Todos os dias eu acordo, eu lavo a banheira, eu lavo a mamadeira, eu troco um lençol, eu vejo a toalha. Depois eu tenho que me preocupar de dar os remédios da Júlia, depois eu tenho que me preocupar de dar o café da manhã. Tem uma coisa que eu sou obrigada a fazer todos os dias. Sim. Mas eu acho que todos nós temos uma obrigação todo dia. Se eu sair desse roteiro e a minha vida se estragar por causa disso, né? Ali tá pra ser quebrado. Então, todo dia ela dorme 9 horas da manhã, ela tem a soneca. O dia que ela não dormir 9 horas, se aquilo for um transtorno na minha vida, se eu ficar extremamente estressada porque saiu do meu controle, saiu da minha rotina, é aí que a rotina se torna vilã. Porque isso não pode ditar a minha vida nem a minha felicidade. Sim. Né? As rotinas, elas existem para te dar conforto. A partir do momento que a rotina ela não traz alegria e ela te traz peso, tem um problema aí. E também passa tão rápido, né, gente? Hoje minha filha tá com 22 anos. E aí ela falou da banheira aí, veio um déjà vu aqui. Eu fico pensando, passa muito rápido, né? Vale e como é importante a gente viver cada etapa, né? Viver com intensidade. Como é gostoso acordar, cuidar de um bebê, aquele cheirinho do bebê. E fazer isso com amor. Porque então, você imagina se eu fazer isso tudo... Ai, já sei, eu vou acordar. Porque tem muita gente que tá em casa, às vezes vai sair pro trabalho. Eu vou sair pro trabalho. Se você já for com essa mentalidade... já tá ruim. Você não vai conseguir... E eu acho que no dia a dia também a rotina ela traz alguns desgastes ou ofensas, às vezes intencional ou não intencional, que elas precisam ser verbalizadas. Sim. Então, tá ruim, fale. Mas ele não vai gostar. Mas ele vai saber. Porque o dia que você estourar, ele vai dizer assim, mas ela nunca reclamou, eu achei que não estava fazendo nada errado, não. Então, verbalize. Aí ele vai ficar chateado? Tudo bem, ele vai ficar chateado, mas ele vai pensar no que você falou. Sim. Sabe? Eu não gostei, eu acho que você foi desrespeitoso comigo. Sabe? Eu tenho liberdade de falar para meu marido, não gostei disso. Eu acho que você me desrespeita quando fala isso. Tá? Eu não gostei daquilo, eu achei que... Eu fiquei envergonhada por você. Sabe? Eu acho que não vale a pena para o nosso casamento, porque toda vez que eu ficar entristecida por causa disso, então tem que ser verbalizado. Que ela não se torne a vilã. Porque palavras... Uma vez dita, filha, não tem como atrás. Não volta atrás. Então, ela traz um transtorno. E se na rotina você está sempre reclamando, se dentro da sua casa você está sempre reclamando, se para o seu marido, qualquer coisa que ele faz, tipo assim, eu fui lá, comprei o morango, né? Você pediu morango. Você não... Eu sei lá quanto custa o morango, você trouxe o morango, aí você chega, porque eu comprei o morango, tá caro, você está reclamando? Né? Então, assim, poxa... as coisas têm que ser mais claras. E ele fez bem feito, ele fez até com boa vontade. Mas aí você que sabe o preço, então por que você não disse? Vai na padaria, que lá é uma coisa impossível de se achar um morango, mas lá tá baratinho, porque ele nunca vendeu barato. O morango, entendeu? Na padaria tá hoje com preço bom. Ou ele ia fazer também lá na padaria. Então, assim, o que eu quero dizer é que na rotina nós temos que vigiar
para que ela seja uma bênção na nossa vida sempre. Então, se hoje foi bom, eu quero que amanhã seja também. Então, eu vou me dedicar também a fazer a coisa certa da minha rotina. Se eu acordo todo dia, né, eu costumo dizer para as mulheres que a gente acorda igual leoa, né, assanhada, e eu quero estar sempre bem para o meu marido. Então, eu já ponho uma liguinha do lado da minha cama aqui na cabeceira. Na cabeceira ali da cama eu ponho uma liguinha, porque o meu cabelo, ele realmente, ele se transforma no anoitecer, durante a noite. Então, quando eu acordo assim, que eu penso, aí eu lembro todo dia, Jesus, mais um dia, glória a Deus, o meu cabelo. Vou lá e prendo ele, entendeu? Porque é um hábito que eu quero estar bem, me sentindo bonita, naturalmente, para o meu marido, e não assustar ele com a juba que monta durante a noite, entendeu? Então, assim, mas é uma rotina sadia, é um detalhe? Mas é uma coisa minha. E, às vezes, é só você acordar bem, você já está fazendo aquele cara feliz, sabe? Só de você, né? A gente ouviu esses dias numa reunião uma esposa que ela disse que para ela descomplicar a vida dela, ela tinha que parar de sofrer por causa da toalha do box do banheiro. Lembra? Lembro. Porque toda vez que o marido dela saía do box do banheiro, ele rugava quando pisava a toalha do box do banheiro. E o pior, o meu filho e a minha filha já são jovens e fazem a mesma coisa. Então, é para me irritar. E eu pensei assim, eu nunca pensei se amasse ou se não amasse. Olha, como mulher, né? Nós somos diferentes. E eu passei a fazer lá em casa. E eu juro pra vocês, não tem uma vez que aquele troço não enruga. Ou seja, eles não tinham intenção de sabotar. Eles não têm intenção de sabotar uma rotina diária. Exatamente. O coração dela. E às vezes tem gente sofrendo sozinha. Por excesso de regras. Excesso de regras. E o excesso de regra, ele sabota e torna a rotina uma vilã. Fale. Eu acho algo que eu aprendi com a maternidade é que a gente precisa aprender a ver a vida com suas estações. Porque às vezes a gente olha e fala, nossa, eu só faço isso, é isso pro resto da vida, eu não aguento mais isso. Isso vai acabar. É uma fase. Então, quando você é mãe, ele tem um bebê, ele tem um período que aquilo vai acabar. E quando você, às vezes, casou, é um início de casamento, aproveita. Não vai ser assim para sempre. Né? Às vezes está faltando dinheiro, Deus vai prover. É um período de uma prova que daqui a pouco você vai voltar a trabalhar, seu esposo vai receber uma promoção, não sei, mas você não vai ficar na mesma situação a vida inteira. É muito, muito, muito raro você ver uma pessoa que a vida inteira é igual. Não, eu acho que eu nunca vi. Nem um dia é igual ao outro, gente. Nem o amanhecer é igual ao outro. Então aproveite as estações. A gente tá agora chegando no final do ano. Que delícia, sabe? Permita-se. Vá, toma uma tacinha de vinho extra ou coma panetone. Quando for janeiro, você faz dieta. Monta a árvore de Natal, sim. Ai, já acabou o ano. De novo, montar. Monte com prazer. Deixe sua casinha linda, maravilhosa, entendeu? Todo mundo vai amar. Quem não ama uma casa arrumada no Natal? Uma casa cheirosa, uma casa bonita que vai receber, aproveite, né? Qualquer época. O que eu digo é você estar bem. O seu lar tem que estar bem. E para ele estar bem, não é que as suas vontades têm que acontecer do jeito que você quer. Porque o seu marido tem as vontades dele. Seus filhos têm vontade também. Com sabe? certeza. Então, assim, tem que ser bom aquele ambiente para todos nós. Às vezes a gente quer comparar tanto uma rotina perfeita, ou aquela família sai toda noite para comer e a gente não sai uma vez no mês, mas você pode fazer uma pipoca gostosa, colocar seus filhos para assistir um Netflix e ser aquele momento gostoso de família. Deixar sujar o e deixa sujar o sofá, cheio de dedo, cheio de marca, depois você vai organizando essa casa, mas tem uma casa acolhedora. Eu lembro que eu vim de uma família muito humilde. Então, assim, eu lembro que às vezes não tinha todo dia que você tinha doce para comer. Minha mãe falava assim, vamos fazer uma puxa. Pra quem não conhece puxa, a gente conhece puxa, né? Que é aquela açúcar com água ali, coloca na água e vira um pirulito. Então, assim, faça da sua casa memórias, né? Porque isso tudo vai passar. O dinheiro vai vir, é consequência de um trabalho. Mas o que ficou de memórias, lembranças? Programa Entre Nós Mulheres traz isso, né? Momentos de reflexão. E dentro desse tema da rotina, eu quero deixar 3 pontos aqui para você. Primeiro, para que a rotina seja uma bênção,
você precisa ter gestos, né? Gestos de cuidado, de carinho. Você tem que ter aconchego, você tem que dar liberdade, ter liberdade. Você precisa ser atraente e ser atraída dentro do seu lar. E não precisa ser grande gesto, não é uma reforma de uma casa, né? É o detalhe de você fazer aquilo que o seu filho gosta de comer uma vez na semana, surpreender o seu marido, é não envergonhá-lo porque ele marcou alguém e você não quer, é não ser ditadora, é gestos. A segunda coisa, não adianta tudo isso sem uma presença, né? Se não tiver a família dentro, você pode ser a mais organizada, a mais cheia de ordem, a mais cheia de santona que for. Se ninguém quer ficar na casa por causa de você, sabe, a sua presença está incômoda. Você incomoda e isso não está legal, né? Porque se você incomoda, você está fora do propósito de Deus e fora do propósito que Deus tem para a mulher sábia da sua casa. E a terceira coisa principal, se a sua rotina não é uma bênção, é porque você não está firmada em Jesus. Se você não trouxer, não for exemplo de fé, de mulher cristã, você vai enfrentar muitos problemas e talvez você não tenha solução. Então, se você não tiver a presença de Deus, se você não for uma boa presença, e se você não tiver gestos, isso pode fazer a sua casa um lar muito difícil. E eu torço para que você seja uma bênção e que a rotina seja bênção no seu lar, como é na nossa vida. Por isso que nós estamos dividindo hoje esse tema entre nós mulheres com você, para que você possa sempre estar lutando para que o seu lar seja uma bênção. Mulheres aqui entre nós, eu quero dizer a cada uma de vocês, conte conosco nas nossas redes sociais, se você quer um conselho, se você quer uma resposta e quer dividir o seu problema com a gente, também entra lá na nossa rede social que vai sair no vídeo aí para vocês e vem ficar conosco. No próximo programa eu espero você sempre aqui, tá colocando os nossos horários de programa e a gente também está sempre aparecendo aí aos domingos com você. Por isso, fica entre nós, beijo no coração, meninas. Que Deus continue nos abençoando e unidas para que a gente possa ajudar essa missão de ajudar famílias. Amém. Muito obrigada. Estamos firmes. Juntas.